Bem, irmãos, é com alegria que nós estamos aqui nesta noite. É um prazer nós podermos estar na casa de Deus. Estamos aqui com satisfação, porque é um privilégio, né? Podemos estar aqui. Hoje tem alguns que não podem estar na casa de Deus. Vários são os motivos, várias são as razões, e por isso nós que conseguimos chegar aqui, tivemos essa oportunidade, devemos agradecer a Deus por podermos estar aqui. Alguns estão no hospital, outros estão em presídios, outros estão em situações as mais diversas, que soterrados por problemas que não têm condição nem de sair de casa, tristes, abatidos, deprimidos por diversas circunstâncias, e então não tem a condição de estar na casa de Deus. Mas ainda bem que esse nosso Deus pode estar aonde eles estão, né? Amém. Mas nós que tivemos o privilégio de estar aqui, foi lido um texto importante para nós. Inclusive eu sonhei com esse texto essa noite, aí acordei com vontade de revê-lo, né? E é o texto que fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 33. Jesus anda por cima do mar. A situação é uma situação que já conhecemos, né? Lemos aqui a princípio. Jesus está depois de ter realizado aquele grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus então despede os discípulos e fala que eles se adiantem, né? E eles então entraram no barco, os discípulos entraram no barco e foram adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus fica do lado de cá, os discípulos pegam o barco e vão para o outro lado. Me lembro de quando nós estávamos lá em Tiberíades, né, que tinha aquela travessia do mar, e aí nós tivemos o privilégio de ver aquelas águas limpas ali, e o barco atravessando, o barco indo para o outro lado, no meio daquele mar, nosso barco parou, e um pastor da Alemanha estava junto com a sua igreja ali, e ele então estava lendo esta passagem, falando desse episódio, desse momento em que Jesus andou sobre o mar. Isso foi no ano de 1987, quando fomos a Israel. Foi no dia do aniversário da irmã Domingas. Então foi um momento muito gostoso, quando no meio do mar, aquele barco parado, e o pastor retratando essa situação, e nós ali praticamente vendo Jesus andando sobre o mar, né? Nossa imaginação pôde reconstruir esse quadro que aqui está diante de nós. E então, depois que Jesus despede a multidão, ele sobe para o monte para orar à parte. É interessante que depois de uma grande realização, como aquela da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus continuamente estava em oração. Ora, se Jesus, sendo Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele andava em oração, que dirá nós? O que devemos fazer nós? Estar sempre em oração. E ele dá o exemplo para que nós sigamos o exemplo. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar. Então, naquela travessia, o barco saiu dali da praia, e então eles já estavam lá no meio do mar, à distância, e Jesus disse que iria encontrá-los. Mas e agora? Se tivesse um serviço expresso de lancha ali para poder Jesus pegar até chegar no barco, tinha um problema resolvido. Só que quem era Jesus e quem é Jesus? O Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, o que ele faz? Ele faz algo inusitado que fica para nós um quadro assim muito lindo. Jesus simplesmente está na praia e daqui a pouco começa a caminhar sobre as águas e ir em direção aos discípulos. Que quadro! Imaginem só. Jesus caminhando tranquilamente sobre as águas, quebrando a lei da gravidade,
porque Ele é o dono da natureza, Ele é o dono do mar, Ele criou o mar, Ele criou as leis naturais e Ele também pode quebrar as leis naturais. E aí então Jesus andando sobre as águas e vai em direção aos discípulos. E diz aqui o texto que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles estavam indo numa direção e o vento soprando em outra direção, e as ondas, fazendo com que o barco ficasse, de uma forma, assim, balançando. Nós já pegamos uma tempestade em alto mar e vimos como é uma tempestade em alto mar. É algo realmente pavoroso. Nós estávamos atravessando ali em Angra dos Reis, nós já tínhamos mais ali debaixo de nós uma altura enorme. Nós estávamos bem lá no meio e o nosso barco não era robusto, muito robusto, era um barco gigante, era um barco moderado. E aí, quando vem as ondas assim, o barco subia, descia, daqui a pouco a gente vai afundar, Daqui a pouco a gente afunda, porque desse jeito aqui não dá para garantir. Aquelas ondas altas assim, e o barco vinha, vai afundar uma hora dessa. Eu falei, Maria Antônia, fica lá embaixo. Eu falei, eu vou ficar lá embaixo nada? Você quer que eu fique lá embaixo uma hora dessa? Ela ficou lá em cima junto com a gente. Estávamos a irmã Maria, estava o pastor Luiz, estávamos Berenice, e nós ali, pastor Anísio, nós ali, até que conseguimos chegar do outro lado, sãos e salvos. Então, quem já pegou uma tempestade no mar sabe como é que é. É exatamente o que está acontecendo com esses discípulos aqui. Eles estão ali, aquele barco sobe, desce as ondas, e eles estão apavorados, e as ondas não foram tão pavorosas quanto o quadro que eles veem por volta das 3 horas da manhã. Eles nem para se tocar. Jesus deixou a gente aqui, nos abandonou, e aí acontece algo que Jesus vem caminhando por cima do mar. E quando se aproxima do barco, e eles lá dentro do barco, aquele barco sobe e desce, e o vento soprando, e eles estão ali, daqui a pouco eles veem Jesus. Quando eles veem Jesus, o que acontece? Eles têm aquela expectativa, o que é isso uma hora dessa? E eles se assustaram e disseram, é um fantasma. Nem sei se eles acreditavam em fantasma, mas pelo que eles viam ali agora, depois de estarmos numa condição tão difícil como essa, o vento soprando, o barco quase afundando aqui, e nós com medo de naufragarmos, e ainda vem um fantasma para nos assombrar. Hoje é o dia da ira de Deus sobre nós, hoje é o dia, esse é um das piores noites que nós já passamos, e eles então ficam ali apavorados e começam a gritar, diz aqui, gritaram com medo, e aquele fantasma vai se aproximando. Na visão dele, na visão deles, é um fantasma que vai se aproximando. Quando Jesus se aproxima um pouco mais, ele lhes diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Aí Jesus dá aquela palavra, Pedro e os discípulos reconhecem a voz, mas acontece que Pedro, vocês sabem, era aquele discípulo saído, era aquele discípulo meio precipitado, Então, ele quer sair do menos 90 para o mais 90. Ele quer dar aquela volta, Está de um lado, aí dá agora 180 graus. Então, ele, para reafirmar, para dizer para os seus amigos que não estavam com tanto medo assim, aí ele se reafirma e diz a Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí ele faz essa condicional e Jesus simplesmente diz para ele, vem, pode vir, venha. Aí então, Pedro desce do barco, e o barco está ali, aquelas ondas, desce do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Que experiência, Que experiência que Pedro tem. Mas acontece que nessa caminhada o vento continua soprando. E aí o que acontece? Pedro começa a ver, o vento começa e tira os olhos de Jesus.
Quando Jesus diz vem, ele tinha que ir na direção de Jesus, fixar os seus olhos ali em Jesus, até chegar onde Jesus estava, e depois os dois caminharem de volta para dentro do barco. Só que ele começa a olhar para um vento, começa a olhar para o outro, e aquele vento e as ondas, e aí ele começa a afundar. Então o primeiro problema que a gente detecta aqui, quando ele tira, os olhos de Jesus, ele vê as circunstâncias e perde até a noção de quem deu a ordem para ele andar sobre as águas. Ele poderia passar muito bem até chegar onde Jesus estava, se ele tivesse os olhos fixos em Jesus. Então Pedro já nos dá aqui um exemplo, aí a gente pode transpor isso para as diversas circunstâncias que muitas das vezes a gente passa. E quando nós olhamos para as circunstâncias, para os problemas, parece que não tem jeito não, parece que não é o fim. Parece que nós entramos naquela noite que nunca amanhece. É uma situação difícil. E nós perdemos a noção daquele que está conosco naquele momento. Jesus foi naquela hora, primeiro para poder dar a eles uma experiência nova. Jesus sabia que eles iam enfrentar aquela tempestade, sabia que eles não iam conseguir chegar do outro lado antes de ele ir ao encontro deles, sabia que o vento ia soprar e que eles iam passar por esse aperto, então ele escolhe exatamente esta hora. Jesus sai da oração e vai flutuando, andando sobre as águas, e quando chega lá, quer dar essa experiência para eles. Pedro, sublimando aquela situação, sai do fundo do poço do medo para a coragem, a ousadia de fé. Se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus vem, e ele foi. Porém, ele olhou para os ventos, olhou para as circunstâncias, e aí parecia que não dava para ele chegar do outro lado, porque começou a afundar. Então, quando nós tiramos os olhos de Jesus no meio das provas, das dificuldades, dos problemas, tiramos os olhos, paramos de orar e deixamos de entregar a Ele os nossos problemas, nós perdemos esse grande privilégio que Pedro teve. Sair do nosso barco e poder andar tranquilo sobre as circunstâncias, sobre as águas. Coisa que muito, muito confortável. Já imaginou numa condição daquela, de repente está andando sobre as águas? Para você andar sobre as águas, você precisa ter esse salto de fé, mas não tirar os olhos de Jesus. Porque existem circunstâncias na nossa vida que o próprio Deus promove. Eu estava me lembrando nesta semana, quando o Senhor me mandou sair do serviço material, me mandou sair do INSS, e no INSS tinha toda a comodidade, tinha plano de saúde, toda a vida boa de um funcionário público, era algo maravilhoso, muito bom, todas as garantias, e realmente era uma tranquilidade, até que o Senhor mandou eu sair para ficar só no ministério. E aí, quando eu saí, logo imediatamente veio a prova, tempestade, soprou o vento, e a gente estava agora em alto mar, e como fazer e o que fazer. O David teve um problema, deu água na pleura, começou uma pneumonia muito grave, e aí nós fomos ao Hospital da Posse. Tinha acabado de sair do emprego, perdido o plano de saúde, e aí não tinha plano de saúde. Fomos para o hospital público, vocês sabem como é que são as coisas, E não consegui, pediram um cheque calção muito alto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar um cheque calção numa hora dessa? Logo agora que eu saí do meu emprego, e tinha um plano de saúde, tinha tudo direitinho, agora não tem nada, e como é que vai ser? E aí não atenderam a gente no Hospital da Posse, fomos para Paracambi, uma cidadezinha mais próxima ali, também o hospital falou, nós não temos condição de cuidar dele aqui não. E aí como é que a gente faz? Logo assim que eu saio do meu serviço material, vem esta prova. O que fazer? O que fazer? E aí, por fim, Deus abençoou que o irmão Mário Baiano, lá de Vassouras, conseguiu que nós internássemos o nosso filho lá. E aí levamos o David lá para o hospital de Vassouras e conseguimos uma internação. E naquele momento, só pensando
comigo. Meu Deus, mas exatamente quando eu perco o plano de saúde, quando eu saio do emprego público federal, obedecendo a voz de Deus, vem essa prova terrível, vem essa situação difícil e eu não tenho como fazer, como resolver. Aí, logo em seguida, no dia seguinte, eu dei uma ligada lá para a Mantena e consegui, liguei para lá e a irmã Euseli atendeu o telefone, falando com ela. Aí contei para ela a situação, pedi oração pelo David. Aí ela simplesmente disse assim: não, pastor, não se preocupa não, isso é só uma provinha. É só uma provinha. Para a gente não é uma provinha, não é? Para Jesus, aquele vento, aquele mar fundo, nada daquilo oferecia perigo. Ele estava no controle. Aí, quando ela me disse isso, eu guardei essa frase: é só uma provinha, fixei os olhos no Senhor. E dali para frente o Senhor foi atuando, operando, e daqui a pouco o nosso filho veio para casa, foi para casa e foi curado, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém. Então, exatamente, ele sabe o momento que ele vai mandar a prova, ele sabe o momento que vai mandar a dificuldade. O nosso segredo é não tirar os olhos do Senhor. Porque se você olha para o problema, você olha para as circunstâncias, apavora, né? Apavora. Isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista familiar, do ponto de vista de saúde. Quando vem alguma coisa grave, enfermidade, isso apavora, mas não tire os olhos de Jesus, porque ele vem ao nosso encontro. E aí ele vai ao encontro de Pedro, e Pedro vai, salta do barco, vai afundando. O que ele faz? Mesmo neste problema em que a fé dele fracassa, o que ele faz? Senhor, salva-me. Aí ele faz uma oração, ele grita pelo Senhor. A fé fracassa, mas ele: Senhor, salva-me. Igual aquele pai que estava com o filho, né, enfermo, os discípulos não puderam fazer nada, o menino estava endemoniado, e aí ele chega para Jesus e diz: Senhor, se tu podes fazer algumas coisas, porque os seus discípulos não conseguiram fazer nada, mas se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda, né, faz aí alguma coisa. Aí Jesus falou: se eu posso fazer? Né? Aí ele: tudo é possível que crer. Aí ele chega a Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Ele deu aquela volta, aí o Senhor foi e libertou o filho dele. Aí, então, nesse momento, quando Pedro tem esse fracasso na fé, o que ele faz? Ele faz a coisa certa mesmo fazendo o errado, né? Que ele fracassou. Ele poderia ter andado, né? Ficaria uma experiência linda. Ele foi e depois voltou com Jesus, né? E entraram no barco. Que maravilha, né, pastor Nilson? Seria uma bênção, ficaria registrado, mas não, ele fracassa na fé. Mas mesmo assim, o que Jesus faz? Não o deixa afundar. Jesus, diz aqui o texto, logo Jesus, estendendo a mão, Pedro, ele segurou assim, estendendo a mão, tá? Diz aqui o texto, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que Pedro duvidou? Duvidou porque ele olhou para o vento. Diz aqui o texto: e sentindo o vento forte, teve medo. Então aquela garantia que Jesus deu para ele, ele perdeu quando ele sentiu o vento forte, quando ele sentiu as circunstâncias. Ele fixou nas circunstâncias e tirou os olhos daquele que mandou que ele caminhasse sobre as águas. Ele perdeu logo em seguida, a gravidade começa a afundar. Não é? Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, então aí a gente afunda mesmo. Mas se você ainda estiver com a voz, estiver ainda com a água quase no pescoço, quase afundando, fala: Senhor, salva-me, ajuda a minha incredulidade. E ele vai estender as mãos e vai te tirar daquele momento de dificuldade. Está dando para compreender? E aí, prossegue esse texto, nos mostrando um ponto importante aqui. Ele diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Agora só que coisa interessante. Eles entram no barco, Jesus pega o Pedro, tá, vamos lá, entra aí, sobe aí, vai.
Ele vai também, entra, aí, chega, para de soprar. Acalmou o vento, fica tudo tranquilo. E aí eu não sei nem o que os discípulos depois falaram com Pedro, né? Quietinho lá no canto, né? Você, hein, rapaz? Poxa, que vergonha, hein? Deve ter dado uma dura, né? Você queria mostrar que era cheio de fé e acabou. Não teve sucesso, não, né? Pedro sempre tinha essas precipitações assim. Era meio atirado, ele era o discípulo mais atirado de todos eles, né? Mas acabava tendo esses fracassos aqui, esses momentos, para mostrar que ele não era o tal, não. Né? E quem era o tal era aquele que estava com eles dentro do barco, aquele que estava andando sobre as águas, é o Senhor Jesus. Nós também não somos os tais, não. Não adianta nós queremos nos distinguir e ser melhor, não adianta. É o Senhor que é o grande no nosso meio. É Ele que faz, Ele que realiza, Ele que cura, Ele que resolve todos os nossos problemas, e os nossos olhos têm que ficar fixos nele. Olhando para Ele, você não vê o problema. Se você olhar para o problema, você tem medo, você se assusta e você até corre, né? Quer jogar a toalha e fala, não dá para mim não. Mas se você ficar com os olhos fixos no Senhor, Ele tem solução para tudo. Nós já passamos por momentos difíceis, por situações difíceis, passamos por crise econômica aqui nesse país, que, meu Deus, vocês novos nem sabem, né? Tinha grandes companhias, grandes bancos, tudo falindo. A gente chegava numa loja que a gente estava acostumado a entrar, daqui a pouco, porta fechada, faliu. Se esse gigante está caindo, que nós somos a bola da vez. E, no entanto, não, o Senhor nos abençoou e foi o Salmo 1 cumprindo na nossa vida. Fomos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, não caem, né? E tudo que nós fizemos, Deus prosperou, e hoje, até hoje nós estamos aqui, né? Mas com os olhos fixos no Senhor. Quando termina a prova, termina aquele momento difícil, eles estão todos ali no barco, o mar calmo, sem vento, eles então reconhecem algo extraordinário. E então, aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando se fala Filho de Deus, essa expressão, por isso que causava tanta ojeriza nos judeus, porque essa é uma expressão que diz, quando alguém é filho de alguma coisa, ele tem todas as características daquele de quem ele é filho. Então isso significa que Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é tudo, Ele tem todas as qualidades do seu Pai. E quando eles reconhecem isso, eles estão reconhecendo a divindade do Senhor Jesus. Então que essa lição fique para nós como uma lição que nos mostre que nos momentos de dificuldades, nos momentos de prova, nos momentos de realmente que assustam, quando a gente tem medo do que pode vir, nós não devemos tirar os nossos olhos de Jesus. É Ele que está conosco, é Ele que está no barco. Se Ele não estiver no barco, nós não estamos longe dos seus olhos, porque Ele estava lá orando e sabia que os discípulos estavam passando. E chegou na hora certa, no momento exato de que eles precisavam. Então que nós possamos, às vezes passando uma prova, ficarmos tranquilos, é só uma provinha. A irmã Zeni falou tão calma, não pastor, fica tranquilo que isso é só uma provinha. Eu falei, amém, tá bom, é só uma provinha. E dali para frente realmente foi só uma provinha, porque o Senhor operou e daqui a pouco o nosso filho estava saindo do hospital com saúde e o nome do Senhor foi glorificado. Então que o Senhor nos abençoe e que nós possamos guardar isso. Nunca tiremos os olhos de Jesus. Olhos fixos nele é a forma com que nós vamos passar em todas as provações, sem ter medo e sem ficar assustados como aqueles discípulos ficaram. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Jesus.